Vamos lá. O nível B1 é o nível intermediário. Então a gente vai falar, por exemplo, sobre como montar um plano de estudos. O que é necessário para você conseguir ter um ritmo de estudos. Quanto tempo leva passar nessa prova, né? Nessa prova de nível B1 e tudo mais. Então a gente vai falar sobre essa questão do tempo, essa questão do que é necessário fazer para obter esse nível, tá? Importante, tá? A gente precisa, antes de mais nada, definir um prazo para realizar a prova. Se você tem esse objetivo, então você precisa definir. Olha, eu quero poder fazer a minha cidadania em 2 anos, em 3 anos, em 6 meses, mas aqui entra algo muito importante. Normalmente, tá? Eu vou pegar como referência consulado de São Paulo, de Porto Alegre, consulados fora do Brasil também, tá? Exemplo, México, Malta, inclusive na própria Itália. Existe uma certa demora que é natural, então existe um prazo, existe um tempo. Não é você vai lá hoje e semana que vem você já tem a cidadania. Leva um bom tempo até a documentação estar em ordem. E é claro que não é 2 meses, 3 meses. A gente está falando de 6, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Eu já vi até 1 ano e meio no Brasil para esse procedimento ficar pronto. E muita gente acha que, então tá, eu vou dar entrada na cidadania, enquanto isso eu vou estudando italiano. Pode ser? Na verdade, não. Quando você der entrada nos papéis, você já precisa ter essa certidão, esse certificado que comprove o seu nível na língua italiana. Então, por favor, não se engane. Olha, eu vou fazer agora no consulado, tô estudando aqui para fazer. Gente, só o procedimento leva em torno de 1 ano e 1 ano e meio aqui no Brasil. Então você precisa se precaver e se preparar com antecedência. Não deixe para a última hora, porque as coisas não são rápidas. Então você precisa definir um prazo para realizar a prova. E a gente fala muito sobre isso aqui no Italiano Fácil. Existe um calendário de provas. Isso mesmo. É um calendário de provas para que você possa fazer a sua inscrição e realizar a prova. Isso é outra coisa que as pessoas também não entendem muito, tá? Como é que funciona esse nível B1? Eu chego lá no consulado e falo, buongiorno, come va? Ele olha para mim e fala, parabéns, você tem o nível B1. Não, não é assim. Essa certificação, ela é como se fosse um concurso público. É uma prova oficial que você vai fazer. Você vai se inscrever, vai ler o edital e vai comparecer à prova e vai passar uma manhã ou uma tarde inteira fazendo essa avaliação. Não tem em todas as cidades do Brasil, tem geralmente nas capitais e você vai se deslocar até lá para fazer essa prova. Então é um processo e você precisa se preparar. Além disso, você precisa se organizar por quê? Por conta do custo que essa prova tem. Então você tem também... Como assim custo, Ronaldo? Como assim custo? Não é só ir lá e fazer e pronto? Né? Eu já estou estudando aqui no Duolingo, já tenho aplicativo, já estou estudando, estou fazendo curso de italiano. Não é assim, você precisa pagar para fazer essa prova, tá? E essa taxa de inscrição, ela não é barata. Infelizmente, ela não é R$50, R$100. A gente está falando de um custo aí de R$600 a R$800. Então, a gente tem que se organizar. Se você está entrando nesse universo agora e não sabia de nada disso, se o seu marido, se a sua esposa falou que era tranquilo, que era simples, cuidado e vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo para a obtenção da cidadania. Gente, eu estou falando aqui, obtenção da cidadania não, né? Naturalização por matrimônio, que são processos diferentes, tá? Também depende se você mora no Brasil ou se você já está na Itália, porque aí o órgão competente ele vai mudar de acordo com onde você mora. Então vamos lá. Geralmente nós temos aí de 3 a 4 provas por ano. Então não é assim, não, agora eu não quero fazer, eu vou fazer mês que vem, tá?
Ou seja, não é assim que funciona, né? Não é você que decide. Existe uma prova, uma data, e você vai se encaixar nessas datas, tá? Claro que existem 4 provas diferentes e você pode fazer qualquer uma das 4 provas oficiais. Os alunos do Italiano Fácil já sabem, eles já têm esse canal para poder tirar dúvidas, para poder perguntar e para poder se orientar a respeito das datas das provas e tudo mais. Então a gente fala bastante disso para os alunos do Italiano Fácil. Então a primeira coisa, definir um prazo para realizar a prova. Então você precisa se organizar com pelo menos, eu diria pelo menos, 1 ano de antecedência, tá? Se você não estudou italiano até agora, se você nunca viu nada de italiano, você vai começar agora, pelo menos 1 ano, para você poder se preparar. Ronaldo, já estou estudando italiano. Como é que eu faço agora? Nesse caso, a gente vai fazer uma avaliação para entender quanto você já sabe da língua. E a partir daí, montar um plano de estudos. Ronaldo, eu quero fazer a prova esse ano. Eu já estou estudando, tem data ainda? Esse ano ainda tem datas. Tem datas, se eu não me engano, em setembro e novembro. Então você ainda pode fazer. Só que as inscrições elas encerram geralmente 45 dias antes da prova. Então você também tem que observar isso, tá? Então não é assim, eu vou lá fazer amanhã, eu acho que eu vou amanhã, aí você aparece lá para fazer. Não é assim porque eu estou falando de uma prova oficial, ok? Tem alunos aqui assistindo que superaram, né, o B1 Standard, inclusive, que é uma prova um pouquinho mais parruda, com um pouco mais de volume, mas a gente está falando aqui prioritariamente do B1 normal. Porém, qualquer um serve. Se eu passar no B1 Standard, ele serve também. Temos alunos aqui que já passaram por isso, tá? Eccomi di nuovo, in italiano si dice eccomi per dire a chi sto, eccomi di nuovo. Andiamo avanti con la nostra unità numero 3. A proposito ti faccio una domanda, hai fame? Salve, tutto bene? Benvenuto, benvenuta, no, aspetta, agora a gente vai para nossa aula comentada